Beleza. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de modularização de programas. Ou no caso em Python aqui, a gente vai usar o que são chamados de funções. Tá bom? Vocês já usaram, inclusive eu sempre falo nas aulas, né? Deixa escapar a palavra, funções, certo? Vocês já usaram funções? Desde a primeira aula que a gente fez de Python, a gente já usou funções. A diferença é que a gente não sabia que aquilo se chamava funções, ou seja, não se chamava uma função. Então, por exemplo, print, né? Printar na tela, né? Que quando você escreve print e entre parênteses ali você coloca o texto ou a variável que você quer printar, o print ele é uma função, certo? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o que está entre parênteses ali e vai colocar na tela. Então, pessoal, aquele print é um nome de algo que foi programado por uma outra pessoa. Então, por exemplo, a gente usou também lembra da biblioteca Math, import Math, que a gente usava o math.sqrt, por exemplo, para conseguir a raiz quadrada de um número. Aquele sqrt ali é uma função que está dentro da biblioteca Math e alguém programou aquele sqrt, fez um programa lá, colocou lá eventualmente if, colocou os for, os while da vida lá dentro, e aquela função sqrt, ela nos retornava a raiz quadrada de um número, certo? Então, o len, por exemplo, das listas, o len que retornava o tamanho da lista, também era uma função, certo? Que eu passava a lista para ela e ela me retornava o tamanho da lista. Então, a gente fez uso de funções praticamente o nosso curso todo aqui, certo? Então, hoje a gente vai ver realmente o que são funções, certo? O conceito teórico de funções e qual que é o mais interessante? A gente vai criar as funções. Isso é o mais interessante e o mais importante, tá bom? Não existe, assim, quando a gente começa a crescer um pouquinho mais os nossos programas, que é o que a gente vai começar a fazer também, não a partir de semana que vem, a partir da outra semana, a gente vai começar a crescer mais, né, os nossos programas. O uso de funções, ele é necessário para a gente ter um código de qualidade, certo? Consigo fazer um programa sem funções? Consegue, sem problema nenhum. Dá para você fazer um programa sem função, assim, a gente já vai ver o que é, né? Sem chamar nenhuma função, nada, consegue de uma boa, só que ele é difícil de entender, bom? Difícil de dar manutenção. Então, para isso é o que a gente usa funções. Então, aqui, pessoal, o conceito teórico, certo? Quando a gente fala, né, de funções, a gente fala em modularizar um programa, certo? Ou escrever esse programa usando rotinas, tá? Ou subprogramas. São todos os nomes aí meio que sinônimos, tá bom? Então, modularizar um programa é quebrar um programa em vários programas menores, certo? Então, nós temos... por que isso, pessoal? Em geral, problemas complexos, eles exigem algoritmos complexos, ou algoritmos maiores, podemos dizer aqui, certo? Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente pegar um problema mais complexo, ou um problema maior, e dividir ele em problemas menores, certo? E colocar partes do código encapsulada, certo? Dividida, nomeada em probleminhas menores. E aí você tem cada parte do seu algoritmo, cada parte do seu programa, ele tá dividido em algoritmos, certo? Menores, certo? São mais simples de entender e mais fáceis de ser elaborados, tá bom? E esse trecho, como eu falei para vocês, é chamado de subrotina, pode ser chamado de subprograma, de funções, depende muito aí de procedimento, depende muito da linguagem, tá bom? Em Python, certo? Essas subrotinas, elas são chamadas de funções. Na maioria das linguagens, as linguagens mais utilizadas, são só funções, tá bom? Vocês vão ver. Eventualmente aí, vocês vão ter lá em banco de dados 2, lá na frente, daqui 3, 4 semestres, tem lá uma linguagem que usa outro esquema que chama
procedimento, por exemplo, mas a maioria vai ser chamada funções mesmo, ou métodos, dependendo aí do paradigma de programação, certo? Então, o uso dessas subrotinas, o uso dessas funções, ela torna o código modular, ou seja, separado em módulos, tá bom? Esses módulos, essas funções, elas são chamadas, certo? Então, o programa está lá, agora eu preciso calcular a raiz quadrada de um número. Você fazia o quê? Você ia lá e chamava a função sqrt do math lá. Agora eu preciso imprimir um número. O que eu fazia? Chamava o print. Então, durante o seu programa, você vai chamando essas funções, tá bom? Então, é para isso que serve. Então, aqui, pessoal, ó, tem um programinha que a gente vai fazer ele, ó, que é o programinha que simula aqui, tá bom, uma execução de um programa. Então, o que ele faz? Ele tem um início, aí ele tem um olá, bem-vindo, certo? Esse é meu programa. Aí, aqui a gente vai simular nesse print aqui o programa em execução. Depois tem aqui no final, espero que tenha gostado, obrigado por usar meu programa e fim. Bom, o que está acontecendo aqui, pessoal? Ó, eu vou terminar essa parte aqui, vou finalizar e a gente vai programar isso. A gente tem uma primeira parte aqui, ó, que apresenta o nosso programa e uma segunda parte aqui que se despede do nosso programa. Bom, e aí a gente vai ver como que a gente consegue fazer isso aqui usando subrotinas, né? Usando as funções aí no caso. Bom, então esse aqui é uma primeira pincelada bem de leve no que são funções. Tá joia? Deixa eu parar a gravação aqui.